Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Nós lemos uma parte aqui das Escrituras que fala de um momento da vida de José em que ele está vivendo a bonança do Senhor, que ele está começando a viver a bonança do Senhor na vida dele. Mas José, desde muito novo, sua tenra idade, ouvia de seu pai Jacó que ele era descendente de Abraão, herdeiro de uma promessa. Desde muito novo, ele era instruído que toda a terra de Canaã seria lhe dada. Ele seria herdeiro de tudo aquilo, porque Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: esta terra darei a ti e aos teus filhos. E com certeza, Abraão falou para Isaac, que falou para Jacó, e Jacó ia instruindo os seus filhos. E José guardou aquilo no seu coração. Ele guardou de tal maneira que mesmo a Bíblia vai falar de uns detalhes dos relacionamentos ali entre a família de Jacó, porque José era o filho de Raquel, filho da mulher amada. Mas José não se destacava apenas por ser o filho da mulher amada. Jacó se destacava de seus outros irmãos, por ser filho de Raquel, mas também em obediência, né? Nós vamos ver que Jacó escolheu ali José para ficar de olho nos demais. A Bíblia não fala: olha que Jacó era obediente quando pequenininho, olha que Jacó fazia isso, fazia aquilo para agradar José. Mas vai ter uma parte que Jacó, está lá escrito que Jacó escolheu José para ficar de olho nos demais. Ninguém escolhe um filho para ficar de olho nos demais se o filho é torto. Escolhe? Não. Todo pai e mãe sábio escolhe um filho que mais obediente, ou aquele que ele sabe que vai falar, mas que ele tenha confiança. Não é verdade? Então o pai e a mãe escolhem o filho para ficar de olho nos outros, que ele tenha confiança, que ele sabe que segue os preceitos, que é obediente, que é o que mais tem a inclinação para o lar, para a família, para os cuidados. Porque Jacó tinha ali outros filhos que nasceram antes de José. Tinha o filho mais velho, a quem normalmente era delegada todo o cuidado da casa. Ele não fez isso com Rúben. Ele não fez isso com Simeão. Ele não fez isso com nenhum outro que vinha antes de José. Porque alguma coisa não agradava ele ali. Mas de José ele se agradava. E eu creio que ele se agradava de José não apenas por ser filho de Raquel, mas porque José trazia consigo a obediência daquilo que lhe era ensinado. José tinha sobre ele a graça do Senhor desde pequeno. Porque desde pequeno o Senhor apresentava a José os planos dele para José. Embora Jacó não declarasse, mas Jacó, quando José chegava ao seu regaço, dizia: pai, eu sonhei com isso, com aquilo outro. Às vezes Jacó repreendia, igual quando ele falou: o sol e a lua se inclinaram para mim. Jacó falou: acho que a gente vai se dobrar diante de você, mas no fundo, mais embaixo o versículo diz: e Jacó guardava consigo aquelas palavras. Porque Jacó já percebia que a graça do Senhor, que o Espírito do Senhor estava sobre José. E José foi crescendo. José foi se destacando entre os seus irmãos com seus sonhos, seguindo os preceitos que lhe eram ensinados, tanto que ele não era muito bem quisto pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja dele, chamava ele de sonhador. Lá vem o sonhador. Hoje a gente chama de puxa-saco, né? Lá vem o puxa-saco. Ou o queridinho do papai e da mamãe. Não é isso? José era o queridinho do papai. José era o sonhador. Mas José não era só o queridinho do papai, o queridinho da mamãe, porque era o mais bonito, o mais inteligente.
José era o queridinho porque sobre ele estava a graça de Deus. Ele não se destacava porque o seu pai amava mais a ele e abominava os outros, não. Porque ele tinha sobre ele a graça do Senhor. Se você quer se destacar onde você está, no meio dos seus familiares, lá no seu recinto, não é pela sua beleza, ou por ser o filho mais velho, ou por ser o filho mais novo, mas é pela graça. Em ti tem que habitar o Espírito do Senhor. Porque a Bíblia diz que só existe dois caminhos: ou a gente dá lugar para Deus, ou a gente dá lugar para o inimigo. E todas as vezes que um filho, dentro de uma casa, dá lugar para o inimigo, ele nunca é o benquisto, ele é o filho da dor de cabeça. O povo chama até de ovelha negra. Você ou é o abençoado ou você é o atribulado. Para ser o abençoado, guarde os preceitos do Senhor sobre a sua vida. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Para ser abençoado na sua casa, no seu seio familiar, na redondeza onde você mora, guarde a palavra de Deus consigo.